males, ou seja, um bem e mal. Este vai ser o tópico deste vídeo. Vamos descobrir o que isso significa num contexto microeconômico. Microeconomia, né? Estou construindo uma playlist nesse canal sobre microeconomia. O livro texto básico que eu estou utilizando é este aqui. Caso você tenha interesse, tem um link na descrição. E eu estou já no capítulo 3 sobre preferências. Então, no capítulo 3 sobre preferências, já tratei sobre preferências do consumidor, pressupostos sobre preferências, curvas de indiferença, exemplos de preferência, que é isto que eu estou tratando hoje, inclusive. Por quê? Em exemplos de preferências, já tratei substitutos perfeitos, complementares perfeitos, e hoje males, e ainda teremos neutros, saciedade e bens discretos. Isto como exemplos de preferências. Beleza? Bom, é o seguinte, chamamos os objetos de escolha do consumidor de cestas de consumo. Tá, não é isso que eu queria ver aqui. O capítulo tá... Bom, estou no capítulo 3, né, sobre preferência, e o capítulo 2 eu tratei sobre restrição orçamentária. E o capítulo 1 foi uma introdução sobre mercado em microeconomia. A disciplina de microeconomia é base, assim como o macro, do curso de economia, da Faculdade de Ciências Econômicas, e é uma das disciplinas mais difíceis do curso. E aí, então, este livro, texto, é bastante utilizado por muitos professores. E aí, então, o capítulo 3 sobre preferências, ele visa esclarecer o quê? O conceito econômico de melhores coisas. Por quê? Escute bem essa frase aqui, ó. As pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. As pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. A parte dessa frase que diz sobre as melhores coisas é o que trata esse capítulo 3, as preferências. Então, as pessoas escolhem as melhores coisas. O capítulo 3 tenta entender isso, pelas quais podem pagar. Este poder pagar aí tem a ver com restrição orçamentária, que é um outro capítulo que eu já tratei aqui no canal. Então, vamos lá. Complemento perfeito, já vimos no vídeo passado, e hoje então males. Um bem e mal é uma mercadoria da qual o consumidor não gosta. Simples assim. Por exemplo, suponhamos que as mercadorias em questão sejam pimentão e anchova, e que o consumidor adore pimentão, mas não goste de anchova. Suponhamos, porém, que haja uma possibilidade de compensação entre o pimentão e a anchova. Ou seja, haveria numa pizza determinada quantidade de pimentão que compensasse o consumidor por ter de consumir certa quantidade de anchova. Como poderíamos representar essas preferências com o uso de curvas de indiferença? Essa é a pergunta. Isto porque, como estou falando aqui sobre, como já mencionei, exemplos de preferências, então busca-se entender como é que fica as curvas de indiferença para cada exemplo de preferência. Então, substitutos perfeitos é de uma maneira, complementares perfeitos também, e os males, pelo jeito, de uma maneira ainda diferente. Peguemos uma cesta X1, X2, cesta, como eu já disse, é uma cesta de consumo, né? Que consiste em um pouco de pimentão e um pouco de anchova. Se dermos ao consumidor mais anchova, o que teremos de fazer com o pimentão para mantê-lo na mesma curva de diferença? Evidentemente, teremos de dar mais pimentão ao consumidor para compensá-lo por ter de aturar a anchova. Portanto, o consumidor terá de ter curvas de indiferença que se inclinem para cima e para a direita, conforme é retratado na figura que eu já vou mostrar. A direção de aumento de preferência é para baixo e para a direita, isto é, no sentido da diminuição do consumo de anchova e do aumento do consumo de pimentão, exatamente como ilustram as setas do diagrama. Bom, o gráfico, então, das curvas de indiferença para essa preferência aqui no caso de males, né? Ou seja, uma mercadoria do qual o consumidor não gosta, fica desta maneira, ó. São gráficos diferentes, tanto que aqui, ó, nos complementares perfeitos, olha como ficam as curvas de indiferença. Da mesma maneira, os substitutos perfeitos, tá vendo aqui? Então, cada exemplo de preferência possui um comportamento gráfico, né? Então, males, aqui a anchova é um bem mal, beleza? E o pimentão é um bem para o consumidor, é um bem de fato, né? Assim, as curvas de indiferença têm uma inclinação positiva. Tem uma inclinação positiva porque no eixo X você tem pimentão, no eixo Y anchova. A tendência é que ele busque mais o pimentão porque gosta disso, então por isso que é positiva, sempre em direção a maior quantidade de pimentão. Enquanto que anchova, a tendência é que seja menor, né? Conforme você consome pimentão, você não quer consumir anchova, apesar de que isso tem que acontecer. Então, quanto mais se consome pimentão, menos anchova. É por isso que as curvas de indiferença se deslocam desta maneira aqui,
ela é inclinada positivamente e avança para a direita, sentido para baixo para a direita. Né? Beleza? Então no próximo vídeo eu quero tratar sobre exemplo de preferência, né? Um outro exemplo de preferência que são os bens neutros. Bens neutros. Eu fico por aqui, então estou construindo nesse canal uma playlist de microeconomia e toda quarta-feira temos um vídeo sobre isso. Valeu!